O deus marcial que regrediu ao nível 2 capítulo 311. As ações de Seong Ji-han ao chegar aos EUA chamaram muita atenção de muitas pessoas. Especialmente a equipe de transmissão que chegou cedo ao Battle.net Center de Nova York para a partida da Liga Espacial contra os Elfos das Árvores Mundiais. Na transmissão pré-jogo antes do início do jogo da Liga Espacial, eles transmitiram ao vivo os jogadores da seleção dos EUA saindo da sala médica do centro após receberem tratamento. Igual a os jogadores da seleção nacional estão saindo após receberem tratamento da equipe médica. Igual a de acordo com a comissão técnica, eles participarão da Liga Espacial imediatamente. Igual a disse que o jogador Seong Ji-han, depois da Coreia, também libertou todos os jogadores do EUA. Igual a isso é realmente uma sorte. O momento estava apertado. Igual a não é porque sou americano, mas a seleção dos EUA é responsável por uma parte significativa do poder da equipe representativa da Liga Espacial. Temos uma partida contra o número 1 da Liga World Tree Elvis 200 chegando, então eles foram libertados em um bom momento. OS World Tree Elvis 200, que lideravam a Liga Espacial. O poder da humanidade para enfrentá-los foi grandemente abalado por causa de Gilgamesh. Embora Seong Ji-han tenha resolvido isso antes. Não sei se podemos jogar corretamente a partida da Liga Espacial. Minha condição física se recuperou, mas o cansaço mental não foi aliviado. Os jogadores norte-americanos, que fingiam estar bem até entrar na Liga Espacial, mostraram expressões cansadas assim que entraram no jogo e na sala de espera da equipe representativa da humanidade. Os jogadores da seleção coreana tiveram pelo menos 2 dias para descansar, mas os jogadores norte-americanos tiveram que participar da partida logo após serem liberados. Além disso, o GH, todos os bônus de estatísticas do patrocínio do Rei dos Humanos desapareceram desde que foi cortado. Você quer receber o patrocínio daquele bastardo? Ainda tenho o trauma de ter ficado apenas com a cabeça naquela época. Não, só estou dizendo. Os bônus são lamentáveis, os efeitos foram consideráveis. Os bônus de constelação dados pelo Rei dos Humanos eram famosos por terem os maiores benefícios entre as várias constelações conhecidas. Os jogadores cujo patrocínio da constelação foi cortado lamentaram isso. Ainda. Jogador Seong Ji-han, você poderia me libertar também. Aceitei porque disseram que o Rei dos Humanos era uma constelação muito boa, mas fiquei chocado depois de ver a partida final. Os bônus podem ser bons, mas não quero sofrer lavagem cerebral por isso. Entre os jogadores de outros países, excluindo os jogadores coreanos e norte-americanos, aqueles que receberam o patrocínio de Gilgamesh ficaram horrorizados ao assistir a partida final e abordaram Seong Ji-han, que tinha uma solução para isso. O número totalizou 25. Entendi. Além dessas pessoas, há mais alguma? Quando Seong Ji-han olhou para os outros jogadores, exceto o 25, alguns deles evitaram seu olhar. Então, Sofia, que estava assistindo por trás, aproximou-se do lado de Sang Ji-han. Ji-han, é estranho. Aquele jogador ali, Martinez, com certeza se gabou disso no SNS, certo? Mais tarde, ele criticou Ji-han, dizendo que deveríamos seguir as ordens do rei. Realmente, sair. Eka, o RK, eu estou bem, continuarei a servir o rei. Então, Martinez tentou fugir de Seong Ji-han. Parecia que ele servia a constelação Rei dos Humanos há muito tempo. Então a lealdade ao rei já estava profundamente impressa nele. Isso não vai funcionar. Martinez não foi o único a se esconder assim. Nesta ocasião, devo eliminar os restos de Gilgamesh escondidos entre os jogadores representativos da equipe da Liga Espacial. Todos, com licença por um momento. Então, Seong Ji-han começou a escrever o código de dominação. Ele escreveu em cada um dos 25 reunidos diante dele, apagando-os quando Gilgamesh recuou. Lealdade. Obrigado por me libertar. A constelação desapareceu. As estatísticas foram bastante reduzidas. Após resolver os 25, ele foi até cada um dos jogadores restantes e escreveu e apagou o código de dominação. Estou bem, sabe? Eka, o RK, por favor, não, deixe-me ser leal ao rei. A maioria dos jogadores aqui não tinha o Rei dos Humanos como constelação, mas Sang Ji-han não se importou e desenraizou completamente aqueles relacionados ao Rei dos Humanos. Tio, isso não é cansativo? Yeon-seo perguntou a Seong Ji-han, que estava escrevendo e apagando o código de dominação de cada jogador, um por um, com uma cara preocupada, mas... Está bem. Seong Ji-han terminou o trabalho em todos os jogadores na sala de espera com um corpo que não estava nem um pouco cansado. A quantidade de força vital usada para escrever o código foi enorme. Mas o poder da estatística, eternidade, compensou totalmente isso. O nome eternidade realmente combina com essa estatística. Embora a quantidade máxima de fonte de energia que ele poderia receber fosse apenas equivalente a pontos de estatísticas 2, enquanto ele ligasse a eternidade ao espírito descendente da árvore celestial, ela continuaria chegando. Se o atributo eternidade subisse para 3, ele seria capaz de usar a força vital correspondente a 3 infinitamente dentro de seu corpo. Ainda assim, não é possível colocar de volta a força vital da eternidade para desenvolvê-la. O poder da eternidade só poderia ser consumido.
Armazená-lo de volta na eternidade para acumular e desenvolver a forma da árvore do mundo não era viável. Se isso fosse possível, o atributo eternidade já teria se desenvolvido continuamente. É por isso que é uma estatística incompleta? Pensando assim, Seong-ji-han liberou as correntes do espírito descendente da árvore celestial dentro de seu corpo. Você terminou o trabalho? Sim, está feito. Isso é um alívio. O poder inevitavelmente enfraqueceu, mas não haverá muita diferença na frente dos elfos das árvores mundiais. O técnico Davis, que abordou Seong-ji-han, olhou para os jogadores. Tenho algo para contar a todos vocês. O que é? Como resultado da reunião da comissão técnica, a humanidade não vai banir ou selecionar este momento. A partida da Liga Espacial começou. Na tela de transmissão assistida por toda a humanidade, o representante dos World Tree Elves 200, que tinha a mesma aparência dos anteriores World Tree Elves 71. O sumo sacerdote elfo fez uma declaração primeiro. Definitivamente executaremos seu número 1 hoje. A opinião pública ficou alvoroçada com a sentença de morte dos elfos. Esses desgraçados estão tentando fazer alguma coisa de novo. Mas se usaram o cartão de banimento, não podem alterar as opções do jogo, certo? Eles não selecionaram. Acho que eles vão mexer no mapa no final. Não? Que tipo de jogo tem um mapa que faz o que quiser? Porém, quando o adversário que liderava o campeonato invicto disse isso, eles não puderam deixar de se preocupar. Olhando para a carta de banimento que usaram, parece uma estratégia para vencer definitivamente a primeira e a segunda partidas. Se Seong-ji-han for banido, nossas chances de ganhar são mínimas. Então, depois de perder a primeira e a segunda partidas, eles perderão a terceira e a quarta partidas e trarão outro mapa bizarro na quinta partida? Mas se as opções do jogo não mudarem, como elas serão executadas? Quem sabe, talvez um mapa da morte instantânea apareça. Tenho medo que isso realmente aconteça. Assim como o mapa, do Seong, que viram nas recentes finais da Liga dos Campeões, os espectadores estavam com medo de que mapa estranho pudesse aparecer novamente. Mas, não vamos simplesmente aceitar isso. O técnico Davis sorriu como se já tivesse previsto isso e não retirou o banimento e selecionou os cartões que lhe foram dados. As sobrancelhas do sumo sacerdote elfo se contraíram com isso. Você não está usando os cartões. Não podemos cair na sua estratégia novamente. Parece que você invocará um mapa específico. Então salvaremos as cartas e faremos o mesmo. Igual a treinador Davis. Ele parece confiante. Igual a qual é o significado de salvar as cartas assim? Igual a acho que ele planeja designar um mapa na quinta partida salvando as cartas selecionadas como o oponente. Se ambas as equipes designarem um mapa, um dos dois será selecionado aleatoriamente. Igual a então será determinado com 50% de chance se o mapa da humanidade ou o mapa dos elfos das árvores mundiais será selecionado. Igual a isso é bom. É uma excelente contramedida. A contra-estratégia do técnico Davis se preparou para a partida contra os World Tree Elves. Este foi um dos cenários em que a humanidade pensou antecipadamente. Se os elfos das árvores do mundo não tivessem banido o jogador Seong-ji-han, teríamos facilmente vencido o jogo. Os elfos das árvores do mundo, que mostraram uma aparência poderosa na partida anterior. Mas Seong-ji-han era um monstro que o superava. Se os elfos das árvores do mundo não usassem a carta de banimento e selecionassem a carta como da última vez, dizendo que executariam 20% dos jogadores, a humanidade poderia colocar Seong-ji-han na vanguarda e esmagar os elfos das árvores do mundo assim. No entanto, eles também não são idiotas, então devem ter pensado que não conseguiriam vencer o jogador Seong-ji-han. Então, a carta que eles usariam seria banir o classificador número 1. As escolhas divergem daqui. Será que eles conseguirão empatar com Seong-ji-han e darão o seu melhor para vencer o jogo? Ou eles vão mexer no cartão selecionado novamente? A equipe representativa da Liga Espacial considerou ambas as possibilidades e elaborou uma estratégia. Se eles usarem tanto o bem quanto os cards selecionados, faremos o mesmo. Se parecer que eles vão mexer no cartão selecionado, também o salvaremos e reduziremos a probabilidade de selecionar um mapa especial para 50%. Não importa qual mapa eles retirem com a carta selecionada, a humanidade não pode vencer os elfos das árvores do mundo sem Seong-ji-han de qualquer maneira. Assim, a equipe de análise estratégica da equipe representativa da humanidade concordou em bloquear também a seleção de mapas especiais. Enquanto isso, Seong-ji-han observava a situação na tela e pensava: acabou assim na minha vida anterior também. As raças que sofreram as execuções dos elfos das árvores do mundo contra-atacaram assim na próxima partida, também sem usar suas cartas. Na verdade, esta estratégia não bloqueou completamente a estratégia dos elfos das árvores mundiais. Então eles acabaram sendo executados com 50% de probabilidade. Mas ainda assim foi melhor que 100%. No entanto, também houve um problema com isso. Quando as cartas foram seladas, os elfos não puderam ser derrotados. Os elfos das árvores mundiais já eram poderosos. Quando o banimento estrategicamente importante e a seleção de cartas também foram selados contra eles, a possibilidade de vencer a batalha era de 0%. E então, igual a partida começa.
Isto também se aplica à humanidade atual. Igual a é o mapa da ponte solitária. O rei da espada está bloqueando o inimigo na frente, mas igual a o sumo sacerdote elfo. Quando ela estende a mão para o céu, meteoros caem em grande número. Igual a ainda assim, eles estão de alguma forma suportando isso colocando uma barreira protetora, mas as duas raças se enfrentaram em uma única ponte. O poder dos elfos das árvores mundiais era esmagador. Embora a humanidade tenha se desenvolvido muito em comparação com a primeira partida da Liga Espacial. Estamos sendo empurrados para trás. Os elfos com certeza são fortes. Olha aquele braço sendo cortado e voltando a crescer na hora. Que tipo de corrida maluca estamos enfrentando? Onde diabos está o equilíbrio? Na verdade. A barreira está quebrando. Os meteoros estão perfurando. Nossa, mas olha a ponte ficar bem mesmo depois da queda dos meteoros, haha. Como Seong Ji-han se livrou da ponte da última vez? Isso foi sopro de dragão? Haha. A cabeça do rei da espada voou de uma espada de madeira. Acabou. A primeira partida terminou rapidamente. Depois, na sala do treinador mostrada na tela. Você vai continuar sem usar os cartões? Então será igual ao primeiro jogo. O sumo sacerdote elfo disse isso com um sorriso malicioso, mas é a mesma coisa, mesmo se os usarmos. A humanidade ainda não consegue vencer uma raça monstruosa como você. Pelo menos você conhece o seu lugar. O técnico Davis não vacilou. Não importa quantos desses elfos monstruosos eles banissem. Isso não mudaria o jogo de qualquer maneira. Ainda assim, aguentamos um pouco mais do que antes. O técnico Davis considerou isso um ganho e guardou as cartas também na segunda partida. Então, os elfos retiraram novamente a carta de banimento do Ranker número 1. Igual a perdemos a segunda partida também. Igual a parede dos elfos das árvores do mundo é muito alta. Igual ao julgamento do técnico Davis parece estar correto. Eles não são adversários que possamos vencer mesmo se os banirmos. Igual a isso mesmo. Com os World Tree Elves liderando por 2-0 assim, a partida da Liga Espacial entrou na terceira partida. O sumo sacerdote elfo retirou o cartão de proibição de Seong Ji-han e sorriu. Deixe esse monstro sair agora. Você deve estar pensando em perder de agora em diante. Quem sabe? O sumo sacerdote elfo sorriu para o treinador Davis. Ela libertou deliberadamente Seong Ji-han e parecia determinada a ir até a quinta partida. Vendo isso, Davis também sorriu de volta. Vamos esperar e ver. E assim começou a terceira partida. Igual a UH. A escalação é um pouco estranha. Igual ao banimento do jogador Seong Ji-han foi definitivamente suspenso, mas igual a ele não está participando? Igual a além disso, os jogadores principais não estão saindo e são todos de segunda linha. Os comentaristas ficaram surpresos ao ver os jogadores representando a humanidade. Os jogadores que apareceram desta vez eram de baixo nível entre os jogadores da seleção nacional. Eles não eram jogadores que pudessem ser selecionados como titulares de forma alguma. A situação já era surpreendente apenas pela escalação, mas isso era apenas o começo. Inventário. Os jogadores que participaram assim tiraram adagas com brilho vermelho de seu inventário e então. Vamos. Sim. Puff. Todos eles esfaquearam o próprio peito ao mesmo tempo. Clarão. Então, os jogadores desconectaram-se um por um. Igual não. Igual aos jogadores da equipe representativa da humanidade. Eles estão cometendo suicídio. Os comentaristas gritaram ao ver isso. Eles realmente conseguiram. Seong Ji-han, que não pôde participar da terceira partida, assistiu e relembrou as palavras do treinador há pouco.